Para a gente encerrar essa segunda unidade, faltaram 2 assuntos, mas um deles vocês aqui vão me contar. Falta falar sobre o massacre de São Bartolomeu e a Guerra dos 30 Anos. Então, se vocês vão me falar sobre o massacre de São Bartolomeu, então o objeto de estudo dessa aula é a Guerra dos 30 Anos, que essa sim durou 30 anos. Foi de 1618 a 1648. E, bom, tenham em mente que a gente ainda está naquele mesmo plano de fundo dessa entrada na Idade Moderna, saindo da Idade Média. Então, aquelas estruturas medievais, feudais, elas estão se desmontando cada vez mais e estão ficando para trás. Então, aquele sistema feudal, aquela hierarquia social, clero, nobreza e servos, porque a burguesia nascente está subvertendo toda essa ordem estabelecida. A reforma protestante ou a reforma religiosa, né, vai alterar um pouco as bases dessa dominação absoluta e completamente engessada da igreja sobre o resto da população, enfim. Então, a gente falou nas últimas aulas da reforma protestante e da contra-reforma da igreja católica, né? A reação da igreja católica a esses levantes contrários a ela mesma. Tendo isso em mente, tendo conversado sobre a reforma e a contra-reforma, para ter ficado claro para vocês que esses conflitos religiosos, eles se assentaram e se prolongaram por muitos e muitos anos, certo? Esses conflitos religiosos vão configurar um fator de importância nessa Idade Moderna, no seu desenrolar todo. Inclusive vai ter um papel muito importante na colonização dos Estados Unidos, que os ingleses protestantes vão sair da Inglaterra e se abrigar na América do Norte, enfim. Possivelmente a gente vai conversar sobre esses assuntos depois. Mas então, essa Guerra dos 30 Anos, ela se iniciou na região onde é hoje a Alemanha, na época era o Sacro Império Romano Germânico, só que ela se espalhou por grande parte da Europa Ocidental. Ela tomou proporções muito maiores, ela extrapolou os limites da Alemanha ou dos reinos germânicos, né? Bom, vale lembrar, ou é necessário na realidade que vocês saibam, que em 1555, em meio àqueles conflitos religiosos entre católicos e protestantes, na intenção de entrar num acordo, vocês lembram que teve uma reunião, né, para tentar propor uma solução para esses embates entre católicos e protestantes, que aconteceu ao longo de 18 anos, e os resultados dela não foram muito favoráveis aos protestantes, muito pelo contrário, mas pelo menos a intenção manifesta dessa reunião era para que houvesse um consenso, para que houvesse um acordo entre católicos e protestantes, para que cessassem os conflitos. Só que eles não cessaram. Essas reuniões aconteceram entre 1545 e 1563, foi o Concílio de Trento, que eu falei para vocês na última aula. E aí dele saíram a Companhia de Jesus, né, com os jesuítas, a Inquisição renasceu de novo, foram reafirmados todos os dogmas da Igreja Católica, enfim, não teve muito acordo com os protestantes. Mas, em 1555, 10 anos depois de iniciada a primeira reunião do Concílio de Trento, foi assinado um tratado de paz, chamado Paz de Augsburgo, que dizia o seguinte, meio que aceitava a legitimidade de outra religião, de outra igreja, particularmente do luteranismo, tá? Esse acordo foi entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana só. A Igreja Calvinista ainda estava fora desse acordo. Mas esse acordo dizia o seguinte: dentro de um determinado reino, os súditos devem seguir a religião do rei, seja ele católico ou protestante. Se o rei for católico, todo o reino, todos os súditos devem ser católicos, devem seguir a religião professada pelo rei. Se o rei for protestante, então todos os súditos devem ser protestantes também. O que é um absurdo, né? É uma ideia assim, muito pouco crível, mas ela de fato foi esse o combinado.
Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. E então, essa era uma paz entre católicos e luteranos, tá? Enquanto essas foram as religiões predominantes, ficou tudo mais ou menos tranquilo. Quando o calvinismo começou a prosperar na região do Sacro Império Romano Germânico, aí começou a dar problema, né? Porque se tinha um acordo que cobria esses dois e começa a aparecer um terceiro e ganhar espaço nesse lugar, então ele está fora da regra e vai sendo excluído sistematicamente, né? Porque ele está fora da regra, ele está fora do combinado. Bom, essa guerra começa então na região da Alemanha, que eu estou falando Alemanha só para vocês saberem mais ou menos onde é, tá? Dêem uma olhada no mapa. Mas a Alemanha mesmo, a Alemanha como país, como nação, ela só vai se formar lá no fim do século XIX, 1870, 1871. Aqui faltam uns 200, 300 anos para isso acontecer ainda. A gente está falando de 1600, tá? 1555 foi a paz de Augsburgo e essa Guerra dos 30 anos vai começar em 1618. É mais ou menos fácil de vocês lembrarem dessa data? Quer dizer, dificilmente alguém vai perguntar para vocês quando é que começou e quando terminou a Guerra dos 30 anos, mas é bom vocês saberem pelo menos mais ou menos quando ela aconteceu, no mesmo contexto desses conflitos religiosos inaugurados ou seguindo essa linha desde a Reforma, da Contra-Reforma, tal. Então, vocês sabem, né? Isso vocês já aprenderam, que a data que marca o início da Reforma Protestante é 1517, com Lutero lá em Wittenberg, na Alemanha. Eu estou dizendo Alemanha, mas ainda não era Alemanha, era o Sacro Império Romano Germânico. Tá? Bom, 1517 então, tem início essa saga dos reformadores, certo? E a Guerra dos 30 anos começou 101 anos depois, em 1618. Se os movimentos reformadores começaram em 1517, essa Guerra dos 30 anos começou em 1618. Façam 100 anos a mais, vai dar 1617 e adicionem um aí. Então começou 101 anos depois do início da Reforma com Lutero lá na Alemanha. Aliás, foi no mesmo reino, né? Foi também no reino do Sacro Império Romano Germânico. Bom, ela começa lá, mas se expande para outros lugares, né? E se expande para outros lugares dentro dessa mesma Europa, dessa Europa que estava sendo convulsionada por uma série de transformações, de mudanças nessa passagem da Idade Média à Idade Moderna, que a gente tem conversado desde o início do ano. Essa mesma Europa Ocidental que está vendo o renascimento comercial, urbano, cultural, artístico, principalmente naquelas duas cidades do norte da Itália, mas que vão se disseminar por toda a Europa, né? Vai servir de modelo e de referência para todos os outros grandes reinos. Essa Europa, esse período que está vendo a ascensão da burguesia, saindo do terceiro estado, ganhando importância econômica, política, religiosa, essa mesma Europa ocidental que está vendo as grandes navegações, a reforma protestante, a contra-reforma católica. Então, é nesse lugar que estão acontecendo todas essas coisas. Vale lembrar também que foi justamente na região da Alemanha que a reforma protestante começou com Lutero em 1517. Tem algumas datas em mente, vocês não precisam saber exatamente as datas, mas mais ou menos em que período isso estava acontecendo, né? Mais ou menos o que eu tenho falado até aqui. O estopim da Reforma Protestante foi em 1517 com Lutero na Alemanha. Em 1534 com Henrique VIII na Inglaterra. Em 1536 com o João Calvino na França, no Reino da França, tá? O Concílio de Trento, que foi o principal expediente da Contra-Reforma Católica, teve lugar entre 1545 e 1563. Então, percebam, anos 20, 30, 40, 50, 60 desse século XVI, 1517, 1534, 36, 45, 63, tá? Pois bem, em meio a tudo isso, no dia 25 de setembro de 1555, é que foi assinado esse tratado de paz entre os católicos e os protestantes, que não são todos protestantes, são especialmente os luteranos, né? A paz de Augsburgo. E tudo bem, estabeleci esse acordo aí para amenizar esses conflitos, principalmente no Sacro Império Romano Germânico, que era de maioria luterana. E pela paz de Augsburgo,
Os súditos de um determinado império deveriam seguir a religião que o seu rei professasse. Tinham o seguinte lema: cujus regio, cujus religio. Quer dizer, de quem é região, dele é religião. E quer dizer, os súditos deviam seguir a mesma religião que o seu rei professasse, que o seu rei seguisse, que o seu rei impusesse, né? Todo mundo devia seguir a mesma religião de quem mandava naquele lugar. E quem não quisesse seguir aquela religião, que não quisesse se converter tão espontaneamente, né, a essa religião professada pelo seu rei, ele podia mudar para um outro reino que seguisse uma religião mais favorável à dele. Um absurdo completo. Eles tinham um determinado período para arrumar as coisas e sair de lá, né? Bom, como esse tratado cobria só os católicos e os luteranos, os calvinistas ainda eram vistos como hereges e eram caçados e perseguidos e eliminados sistematicamente, tá? Esse sistema ele é todo fechadinho, não pode ter nenhuma interferência externa. Acontece que entre o fim do século XVI e início do século XVII, entre 1576 e 1612, Rodolfo II subiu ao trono do Sacro Império Romano Germânico, que a partir de agora eu vou chamar só de Sacro Império, tá? Vocês podem, quando vocês pesquisarem por aí, vocês podem ler Sacro Império Romano, Sacro Império Germânico, é a mesma coisa, é essa região que hoje compreende mais ou menos a Alemanha, tá? Tá, mas e daí, qual que é o problema do Rodolfo II ter subido ao trono do Sacro Império? O problema é que esse cara era católico, num reino de maioria luterana. E ele quis tornar o catolicismo obrigatório, ele desrespeitou, quer dizer, ele não respeitou exatamente a Paz de Augsburgo, porque ela dizia, ela reconhecia a legitimidade do luteranismo, só que falava que os súditos deviam seguir a religião do seu rei, né? Agora é um rei católico, e ele quer impor a religião católica aos luteranos. Falou, ó, vocês vão ter que se converter, cara, ou então some daqui. Vão ser perseguidos, E ele efetivamente perseguiu esses caras, restringiu a sua liberdade religiosa, né? Destruiu igrejas luteranas, e isso deu um problema. Quer dizer, é justamente disso que a gente está falando agora, de uma guerra que se estendeu por 30 anos. Bom, então esse cara esteve no poder entre fins do século XVI e início do século XVII, a gente está começando a se acercar, está começando a chegar no cerne do problema. Estamos estabelecendo as bases sobre as quais ele se fez e partiu, né? Esse problema que eu estou chamando de Guerra dos 30 Anos. Por causa dessa perseguição aos protestantes, em 1608 eles formaram uma união militar para fazer frente a essa violência e violação dos seus direitos e liberdades religiosas. A essa união, esse apoio militar, né, deu-se o nome de União Protestante, em 1608. No ano seguinte, em 1609, a Igreja Católica fez a mesma coisa, né? Elaborou um exército ali entre reinos aliados católicos para fazer frente a essa União Protestante, caso eles se dispusessem a efetuar um ataque possível, ataque até provável talvez, contra os católicos. A esse exército católico deu-se o nome de Liga Católica. O estopim da guerra se deu no reino da Boêmia, que fica na região ali do Sacro Império Romano Germânico, que na realidade não é dentro da Alemanha de hoje, fica num país que já chamou Tchecoslováquia, já chamou República Tcheca, hoje chama Tchequia. Bom, fica pertinho, meio embaixo ali, a sudeste da Alemanha, hoje. Muito bem, lá estava rolando uma disputa pelo trono entre católicos e protestantes. Só que Fernando II de Habsburgo, que era católico, da mesma família Habsburgo que dominava a Espanha, e na realidade essa família Habsburgo, ela estava entranhada em vários reinos da Europa, vários reinos. Todos eram da mesma família. Vários reis de reinos diferentes eram da mesma família desses Habsburgo. Esse Fernando II, de Habsburgo, católico, com a ajuda da Espanha, de germânicos católicos e do próprio Papa, venceu essa disputa e tomou o trono da Boêmia. E aí, a mesma coisa, ele tentou impor e descer goela abaixo a religião católica sobre uma população de maioria protestante, de maioria luterana.
é fácil de perceber que isso não ia dar certo, né? E não deu bom mesmo. Então, essa maioria protestante, indignada, revoltada com os desmandos e a violência do Fernando II, falou, ó, mano, chega, né? Baixa a bola aí, dá uma segurada, porque não tá bom. E não vai ser bom se continuar desse jeito. O que foi completamente ignorado, né? Esses caras foram, é como se eles não tivessem falado nada. Ah, tá bom, então, beleza. Fica assim. Em 23 de maio de 1618, uma turma de protestantes, eles marcharam até o Palácio Real na cidade de Praga, na Boêmia, para discutir com os magistrados sobre esse rolê aí, ó. Vocês não vão tirar o pé mesmo, vai ser assim mesmo. Só que não teve conversa, não teve acordo, e esses caras jogaram os caras pela janela. Os protestantes, né, atiraram pela janela 2 ministros e um secretário do governo. Esse governo católico do Fernando II. Jogaram os caras pela janela. Esse evento, em 1618, 23 de maio de 1618, ficou conhecido como a Defenestração de Praga. Vocês sabem o que é defenestrar? É atirar pela janela. Literalmente, a palavra defenestrar significa atirar pela janela. Vocês imaginem a frequência com que esse tipo de coisa acontecia para ser necessário inventar uma palavra para isso. Defenestrar e atirar pela janela. É uma palavra muito bacana, aliás. Eu tenho um apreço por essa palavra defenestrar. Sempre que eu posso, eu uso. Sempre que eu me lembro, aliás, né? Eu faço esse esforço para incluir no meu vocabulário, adicionar ao meu léxico. Enfim, logo após esse evento, em seguida, esses nobres da Boêmia, de maioria protestante, declararam que Fernando II não era mais o seu rei, mas sim Frederico V. Frederico V era o líder daquela União Protestante, que foi inaugurada em 1608, tá lembrado? Que provocou, né, os católicos a criarem a Liga Católica no ano seguinte, 1609. Então tenham mais ou menos essa sequência dos fatos na cabeça de vocês, tá? Então, a Liga Católica, a União Protestante foi criada em 1608 e a guerra começou 10 anos depois. Essa defenestração de Praga, esses conflitos todos aí, tiveram início em 1618, tá? E se a guerra durou 30 anos, então acabou em 1648. Mas a gente vai chegar lá. Bom, foi esse evento então que deu início à Guerra dos 30 Anos. Na Boêmia, ou em Praga particularmente, na Boêmia, no Sacro Império Romano Germânico, mas que ia se estender e atingir uma série de outros reinos, tomando por uma proporção continental e se arrastando por longos 30 anos. Esse conflito pode ser dividido em 4 fases distintas. Além do mais, percebam que, ainda que ele tenha começado por reivindicações puramente religiosas, ou principalmente de cunho religioso, esse conflito vai se revestindo com um caráter cada vez mais político com o passar do tempo, ao longo dos anos. Acontece que a família Habsburgo tinha um poderio imenso, como eu mencionei para vocês. Vários reinos de vários impérios eram todos dessa mesma família Habsburgo. E agora, eles também estavam à frente do Sacro Império Romano Germânico, né? E a França tinha interesse, a França também estava despontando como uma potência nesta época, início da Idade Moderna, não é? 1500, 1600, grandes navegações, tal e tal. E a França tinha interesse em enfraquecer o Habsburgo e desestabilizar o seu poderio para estender a sua própria área de influência. Uma vez que há um vácuo de poder, ela pode preencher esse vácuo, né? E tomar para si esses reinos que ficaram desamparados. A França mesmo, ela era majoritariamente católica, mas, mesmo assim, ela apoiou os protestantes desde o início, porque os protestantes estavam contra os Habsburgos. Então, o interesse político dela era muito maior do que essa lealdade religiosa, sei lá. Então, eles
meio que apoiaram o inimigo, né? Uma vez que eles eram católicos e estavam apoiando protestantes, porque os protestantes estavam contra os Habsburgos. E os Habsburgos eram inimigos da França, então inimigo do meu inimigo é meu amigo. Com um discurso de separar política e religião pela autonomia dos reinos e tal, porque, embora ela fosse católica, ela estava meio que defendendo o direito de culto dos protestantes. Na realidade, o interesse dela era puramente político. E isso seria bom para ela, porque ela ia arrumar aliados no Sacro Império Romano Germânico e desestabilizar os Habsburgos. Então é uma relação de ganha-ganha para ela e pro Sacro Império, né? Que queria se livrar dessa opressão dos católicos. Então, desde o começo, a França apoiou os protestantes, mas eles vinham tomando um pau até 1635, quando tem início o quarto período dessa guerra, né? Eu falei que foi dividido em 4 períodos distintos. Eu até vou pôr aí a listinha desses períodos e as datas nas quais eles ocorreram. E esse quarto período, então, é conhecido justamente como período francês, que foi de 1635 a 1648. Foram os últimos anos da guerra, porque esse apoio que a França vinha dando aos protestantes, ele não foi suficiente. Eles estavam perdendo seguidas vezes até então. Mas aí, quer saber? Não vai dar, não tá rolando desse jeito, então que seja. A França entrou efetivamente na guerra com seus próprios exércitos em 1635 e aí foi uma avalanche, né? Foi sentando pau nos católicos, e eles mesmos eram católicos, lembrem-se disso. Mas nesse caso, então, foi priorizado o aspecto político ao invés do aspecto religioso. Então, se disserem para vocês, ou se perguntarem para vocês sobre essa guerra de 30 anos, foi uma guerra propiciada ou iniciada por conflitos religiosos, mas não só. Haviam conflitos religiosos e políticos, principalmente políticos depois de iniciada a guerra, né? O que alimentou essa guerra por tanto tempo foram interesses políticos e não religiosos, ou não puramente religiosos. A França e a Suécia, mas a França principalmente, foi a grande vencedora dessa guerra de 30 anos. E a partir daquele momento, então, a França estabelece a sua hegemonia sobre a Europa. Então, ela vai despontar como ela vai ser o maior exemplo da monarquia absolutista no Estado moderno. Em seguida, a gente vai falar do Luís XIV, o Rei Sol, que personificava o Estado, né? Bom, ele vai ser a maior propaganda do Estado absolutista. A gente vai chegar lá. E tudo isso tem início, portanto, quando a França vence essa Guerra de 30 anos, que era inicialmente um conflito religioso entre católicos e protestantes, que se estendeu desde 1618 a 1648. Tá? Depois vocês vão fazer um resuminho desse negócio aí. Muito bem, com isso, a França deixa para trás a Espanha, que era a principal potência da Europa até então e desde o século XV, quando ela, ou principalmente por causa do seu pioneirismo das grandes navegações, que descobriu e estabeleceu várias colônias na América, na África, na Ásia, estabeleceu rotas comerciais muito lucrativas e estava minando os tesouros dessas colônias que ela tinha, das quais ela tinha se apropriado, né? Então, até então, a Espanha, dos Habsburgo, era o principal império ou reino na Europa Ocidental. Agora, esse título de principal potência passa da Espanha para a França, que vai deter esse mesmo título por um longo período também. A gente vai continuar acompanhando a historinha desses caras aí. Resultado. Os Habsburgos, após uma série de derrotas contra os franceses, capitularam, desistiram e assinaram um tratado de paz em 1648, no final da guerra, chamada Paz de Westfália. Westfália, eu vou escrever aí para vocês entenderem direitinho o que era um termo, quando vocês precisarem escrever ou falar sobre. Então, Paz de Westfália em 1648. Esse tratado concedeu a independência aos Países Baixos, que é a Holanda, que era até então subjugada, subordinada, era meio que propriedade, era posse, era controlada, dominada pela Espanha. Então eles sempre tiveram uma rixa, uma treta, um problema que vai se manifestar ainda uns anos mais para frente no Brasil, na ocupação holandesa no Brasil. A gente ainda vai falar disso, só aguardar essa informação aí por enquanto.
estabeleceu uma certa distinção entre o Estado e a Igreja, que não existia até então. Era impossível de você separar o poderio do Estado, era impossível desmembrar a instância política e religiosa, porque os dois estavam intimamente entrelaçados. Não dava para dizer quando começa e quando termina o poder de um ou de outro, porque eles se influenciavam mutuamente. A gente até viu, eu falei para vocês, que figurava entre as principais causas do descontentamento dos padres e bispos, enfim, dos religiosos descontentes com a Igreja Católica, que foi o que alimentou a Reforma Protestante, iniciada pelo Lutero lá em 1517, em Wittenberg, na região da Alemanha, era essa preocupação, que o clero priorizava muito mais a política do que a religião. Eles estavam exercendo uma função mais política do que religiosa, né? Eles participavam ativamente e efetivamente na escolha dos reis, na escolha de fazer guerras, de, enfim, estender domínios políticos. Eles queriam se estabelecer como hegemonia política, eles queriam ter um poderio sobre o resto da população, naquela estrutura feudal ainda de clero, nobreza e servos. Então, subjugar a burguesia nascente, que foi justamente a burguesia e a nobreza que apoiou esses protestantes, né, que defenderam o Lutero na Saxônia, que defenderam o Calvino em Genebra. Genebra? Bom. Então agora a política e a igreja estão mais ou menos separadas e de maneira que a política ganha uma certa proeminência sobre a igreja. E lembrem-se, nós estamos num momento de renascimento comercial, de retomada daquelas tradições greco-romanas, de humanismo, não é? E tudo isso conflui, então contribui para todas essas mudanças, tá? É bom que vocês tenham esse contexto geral, esse pano de fundo sempre ao alcance da visão de vocês, tá? Tenham essas coisas sempre em mente. E então, por hora, é isso. Vocês vão me escrever sobre o massacre de São Bartolomeu. Eu vou mandar uma atividadezinha pelo plural para vocês me escreverem por lá, tá? Não escrevam no caderno. Quer dizer, se quiser escrever no caderno, pode escrever, não tem problema. Mas é para vocês me mandarem pela atividade que eu vou mandar para vocês pelo plural. E é isso. Sexta-feira a gente tem aula Tira Dúvida. Qualquer coisa, escrevam para mim e a gente vai conversando, tá bom? Até lá, então. Tchau, tchau.